Então, tá bom, estamos começando aqui mais um encontro do Java, Fundamentos Java da comunidade Java Girls Jug. E a gente está aí, eu acho que dá para dizer que estamos nos finalmente aqui do livro. Aqui estamos na página 115, deixa eu resgatar aqui. Do livro Java 8 Prático, que é focado em Lambda, Stream e novos recursos da linguagem 8, da G8, que é novos recursos, mas a gente ainda está aprendendo, que é novo pra gente, né? Às vezes a gente deixa passar aí coisas que a gente nem usa, fica só no legado e não aprende. Mas a gente vai avançar, tá? A gente vai avançar aí, já tô com outro livro engatilhado aí do Java 21, vai SDK 21 pra gente estudar depois, vai estar bem atualizado de fundamentos, mas seguimos aqui, ó, a gente viu, só para fazer uma recapitulação aí, bastante coisinha, que aqui é mais Lambda, interfaces funcionais, que foi maravilhoso, eu não conhecia, eu confesso que eu não conhecia, gente, mesmo. Olha aí, ó, eu trabalho há anos com Java e não usava muito Lambda, não usava interface funcional, agora eu vou começar a usar. Recurso também aqui, esses métodos reference. Streams também é uma outra coisa que eu não usava muito, vou começar a usar mais agora, fazer refactory, como usar os streams, que facilidade que ele traz pra gente, muitas. E aí aqui, ó, também os recursos da substituição do calendar, né? Pra gente usar o date time. Aí a gente tá vendo aqui nesse capítulo 11 aqui, ó, só tem mais, na verdade, o 11 acabou, estamos acabando o 11. E aí tem o apêndice e tem mais umas coisinhas assim, eu acho que vai mais um encontro aqui, ó. Mas já estamos nos finalmente. E a gente parou nesse ponto aqui. Quais são os produtos de cada cliente? Que a gente criou umas classes como se fosse uma lojinha, né? E aí a gente foi explorando ali, ó, ordenação, pagamento, como que a gente soma, como que a gente faz os produtos mais vendidos, os valores gerados para o produto, como que a gente faz as soluções ali, como se a gente estivesse num sistema mesmo, sabe? Mesmo que seja simples, da gente fazer os recursos ali. Então, bora então ver aqui, a gente tava no... Aqui tá 106, mas na verdade é 116 aqui no PDF. Ó, 115. 115. Que é uma ordenação diferente, foi feito valores gerados por produto. Vamos recapitular aqui no... Vou fechar aqui. Close all tabs. Então, foi feito aqui todo esse... Pra quem não tem acesso ao repositório, pode pedir pra mim ele que eu mando depois, que é esse Fundamentos Java. Tem de outros livros também que eu já joguei pra cá, pra ter tudo aqui desse repositório. O do Java para iniciantes, Java efetivo, tudo que a gente fez. E aqui, Java 8 prático, né? No capítulo 11, a gente viu essa lojinha do Digital Goods, que nem a gente começou ali. Vou só imprimir aqui, é como se fosse ali, ó, a gente... o pagamento, né? O que simulou aqui uma lista de produtos, né? Por cliente aqui. Aí depois foi evoluindo aqui pra gente ir mudando a estratégia aqui, usando, né? Criando aqui os produtos. Depois ordenando por local date time, né? Pra ficar uma coisa mais precisa. Usando o stream sorted. Ordenando por stream, que antes não tava. Aqui. Aí foi evoluindo, aí teve os produtos mais vendidos. Foi visto ainda nesse capítulo.
né? Os produtos mais vendidos, como que foi feito aqui, ó. Criando os pagamentos. Aí aqui foi usando o stream também, ó. Aí é feito um flight map, um map. Eu vou desabafar aqui que eu ainda não tô muito habituada, então estamos estudando. Se eu não souber alguma coisa, esses me perdoam que eu também tô aprendendo, né? Às vezes a gente tô estudando aqui, conforme eu tô fazendo a live, tô estudando, porque ainda não domino essa parte ainda de streaming. Mas a gente tá aprendendo juntas aqui. Se familiarizando, né? Ainda vou demorar um pouco. Até inclusive essa parte do Lambda aqui, então estamos indo aos poucos. Aqui uma forma mais enxuta, né? Usando o Flight Map, que é como se fosse um achatado, né? Um map achatado que eles falam. Esse recurso aqui no stream. E aqui ele imprimiu o que ele fez? Fez tipo uma ordenação de produtos mais vendidos, contagem de produtos. Tudo isso aqui, Poderosas Anitta é um produto. Amelie Poulain 3, deve ser filme, né? Filme. Beleza Americana 2. Os Vingadores 1. Produtos em suas quantidades e produtos mais vendidos. Aí achou aqui o produto mais vendido. Vamos dar uma olhada aqui. Como que ele achou em produto mais vendido? Aqui, ó. Fez um top products entre 7. Isso aqui é uma coisa nova aqui pra mim também, de trabalhar. Ele retorna um 7, uma lista, né? Aí tu pega o 7 e pega o stream. E aí tu consegue manipular. Aí usando o Max, né? Um recurso aí, um método que já tem. Então a gente não tem que ficar procurando, fazendo, né? Antigamente a gente fazia, né? Sei lá, como é que eu vou descobrir? Fazia um for dentro do for, aí fazia um contador e tal. Não, faço tudo aqui com o recurso do stream aqui, ó. Max, usando um comparator, usando o comparing. Aí tu pega o map entre e o get value que tu quer pro valor, né? Então, de produtos. E aí, usando ainda esse método aqui, if present, que é uma functional interface, né? Esse método aqui, ó, do tipo consumer. Ele imprime. Cara, é incrível. Mesmo isso aqui não sendo um recurso novo, né? Porque aparentemente faz anos já. É uma novidade para mim. Eu não sei para vocês, se vocês quiserem compartilhar. Mas eu acho que não é todo mundo que usa, né? Só talvez sistemas mais novos de Java. Aí a gente vai ver aqui então a continuação. Vamos ver o produtos por cliente, que é onde a gente parou. Aí agora a gente vai ver o produtos por cliente. Deixa eu ver aqui, só para dar um contexto, né? Quais são os produtos de cada cliente? Aqui tem um trechinho aqui, né? É pequeno. Mas ali a gente meio que fez uma simulação ali no código, né? Em primeiro momento podemos ter cada customer, uma lista de pagamento. Aqui ele faz assim, mas a gente fez um resuminho aqui no blog para ficar um pouco mais pra gente conseguir, né, ir lendo e entendendo um pouquinho. Mas o que tem aqui é o que tá lá. A gente vai colocando às vezes uns adicionais ali de comentário, né? Esse aqui foi a Marina que fez, preparou. E a gente vai ler que ela não conseguiu finalizar na terça. Beleza? Então vou ler aqui, quem quiser ajudar nos próximos tópicos, a leitura. O objetivo: obter um map associado a cada cliente, a lista total de produtos comprados,
abordagem inicial, o legal é que ele vai mostrando, né, várias versões que dá pra gente trabalhar aqui. Aí tem um map, né? Pra quem não conhece, aqui é chave e valor. É uma estrutura de dados aqui com chave e valor, e a chave aqui no caso é o customer, é o próprio cliente, né? Com a lista do que? A lista de pagamentos. Então foi criado aqui um Customer to Payments, que é o nome da coleção, né? E aí pegou os payments, porque aqui estão os pagamentos. Ponto stream, aí ele pega, abre uma stream da coleção. Ponto collect, para resgatar os dados, de acordo com o quê? Tá agrupando, né? Porque aqui é por cliente, ele quer agrupar esses pagamentos por cliente e colocar no map de chave e valor. E aí o que a gente vai ter? Joãozinho tem 2 pagamentos lá, então vai estar o map com Joãozinho 2 pagamentos, o fulaninho com 3 pagamentos, a Ana com um só, né? A gente vai fazer esse agrupamento. Então é assim que faz, ó. Fica uma linha só, gente. Eu lembro que isso aqui era um treco, dava um monte de código para fazer um legado. E agora é possível, né? Já faz tempo fazer assim. Então, só quem por isso que tem que estudar, né? Porque às vezes tem o recurso. Esse collectors é uma coisa também que eu não conhecia. Tem vários recursos aqui. E aí ele vai fazer o group by por quê? Pelo payment methods, reference method, que é esse 2 pontinhos, usando a referência de método, né? Pegando o customer. Porém, queremos produtos e não pagamentos. Aqui tá produtos, não é pagamentos. Aqui ele tá mostrando como fazer pagamentos. E agora vamos ter que mudar. Tentativa 1. Mapeando diretamente os produtos. Vou aumentar aqui, eu acho que vai ficar melhor de ver. Resultado intermediário com listas alinhadas. Listas alinhadas é isso que... Olha, eu vou tentar explicar aqui, mas até eu fico em dúvida como é que eu vou explicar isso. Eu não sei se é mais ou menos o map ali que a gente, né... O customer, tem o map, tem o customer, mas tem uma lista dentro de uma lista, ó. List products. Ih, deu nó na cabeça. É uma lista dentro de uma lista aqui, ó, que tá referenciada. Tá. Aí ele tem um customer to products list. Aí ele vai pegar do mesmo jeito o stream do pagamento, vai dar um collect, group by customer, que é pelo cliente, e aí, vírgula, aqui dentro do group by, vírgula, vai dar outro collector, ponto mapping, né? Esse map aqui, se não me engano, é o que ele transforma, se não tô enganado, daí no código a gente vê ali, mas ele traz um map, uma coleção de map, né? Mapping. Payment, get product, pegando os produtos do pagamento. Pode ser mais de um, né? Daquele pagamento. Sei lá, o pagamento tem 3 produtos. E aí ele tá dando um collector to list, ele tá transformando essa lista, né? Esse ponto mapping ele transforma. Então a saída contém list, o que não é desejado. Então a solução com 2 etapas usando flattening com flat map, que é aquele map achatado, mais enxuto, que eles falam. E não é um map tradicional que a gente está acostumado a usar.
Aí vamos achatar as listas alinhadas usando o flat map. Então a gente faz a lista, o map com Customer List Products. Aqui melhorou, que não é uma lista dentro de uma lista, né? Nossa, isso aqui me deu isso aqui meio que chatinho, né? Uma lista dentro de uma lista ainda. Tá. Aqui é um customer para uma lista de produtos simples, né? Aqui dá pra tranquilo, né, de entender. Customer to products two step. Aí ele pega a lista, dá um entre set, esse tal de entre set aqui. Até vou rever, porque eu não lembro o que ele faz. Ele transforma num set, né? Eu acredito que seja isso, numa estrutura de dados ali usando o set, que é diferente de uma list e diferente de outras coleções. Ponto stream. Aí ele dá um coleta para pegar, conseguir resgatar os dados, usando o que? O collectors to map, transformando em um map, onde o map entry por referência é a chave. Ele tá dizendo qual que vai ser a chave, né? Aqui do lado da vírgula, que é o getValue. O getValue por lambda, passando a função aqui, getValue. Ponto stream. Ponto flatMap. Aí ele passa aqui um list por reference method. Stream. Nossa, isso aqui, rapaz, é difícil. Não é fácil. Não é. Mesmo pra mim, não é tão simples assim. Parece que meio decoreba ainda. É difícil. Mas vamos lá. Aí ele dá um collect pra depois, no fim, né? Uma operação final, né? Porque usando aqui o stream, a gente sabe que tem operações intermediárias e tal. Aí ele vai fazer o collect no fim, transformando para uma lista. E aí, beleza. Aí ele terminou. Vamos ver executando. E aí ele mostra aqui a solução com uma única etapa, porque aqui tem duas etapas, ó. Dá para perceber que que nem ele falou ali. Tem duas etapas aqui dentro. Então por isso que fica meio... Mas tem menos código do que esse aqui outro, ó, que é só uma etapa. E bugou o cérebro, mas vamos lá, tentar ver. Esse aqui tem uma única etapa e é menos legível, mas é a mesma ideia e faz a mesma coisa, com tudo encadeado. Então ele faz um map, customer list, né? Eles querem botar no map, né? Aí então ele pega os payments, pega o stream, faz um collector, agrupando por customer, vírgula, dentro do group by mesmo. Aí ele dá um outro collectors payment, ponto mapping, desculpa, para criar uma outra estrutura aqui, payment, pegando os produtos por produtos, transformando uma lista. Aí ele pega essa lista e dá um ponto entre set, ponto to stream. Aí ele dá um collectors to map para transformar um map onde a chave seja o valor do produto. Acredito que seja isso, porque o produto ele tem vamos lá, deixa eu ver aqui o produto. Ele tem o nome, o file e o price. Seria isso? Get value. Mas esse get value é o get value do que? Eu tô na dúvida, porque eu achei que aqui no eu tô dizendo qual que é o map que eu tô fazendo com os produtos, né? Mas vamos lá, eu acho deve ser o valor inteiro, né, dos produtos aqui. Payment, get products, que tá dentro. Transforma numa lista, no stream. Depois transforma num stream de novo.
dá um flat map para transformar para aquele map enxuto, list, stream e dá um collect para finalizar. Ai, ai. Desvantagem, código difícil de entender. O que vocês acharam desse código, gente? Dá um feedback aí, realmente dá. Olha. Tem que conseguir visualizar bem como a estrutura está armazenada em memória para conseguir destrinchar isso e o que ele faz em cada etapa. Isso, vamos fazer isso. A gente fez, né, os exemplos ali, mas mais simplesinho. Aham. A gente até fez mais simplesinho, que vinha até aqui, ó. Só até aqui, group by, beleza. Até aqui tudo bem. Group by. Agora daqui pra frente, até o collect. Esse flat map é uma coisa que me intriga ainda, mas tudo bem. Solução alternativa com collectors.reducing. Usando Reducing para calcular as listas de produtos. Então tem mais uma outra alternativa usando esse tal de Reducing aí que eu também a gente já viu ali, mas eu vou confessar que eu também não fixei ainda o que é a vantagem desse Reducing. Mas vamos ver também, vamos entender tudo. Aqui tá transformando um map com customer com produto, né, para ordenar. Que a gente quer uma lista de produtos para o cliente dentro desses pagamentos. Então a gente pega o payments stream, coleta, fazendo o group by por cliente, beleza? Aí a paradinha difícil vem a partir daqui, né? Aí ele usa um collector reducing aqui, ó, que é o novo, que é diferente. E aí o que ele faz? Ele pega um collections empty list, cria uma lista vazia, aí ele pega os produtinhos, né? Aí ele passa um L1, um L2 aqui, tipo usando um lambda aqui, um lambda e tudo isso aqui, ó. Essa função que tá passando no lambda lá, porque ele recebe um lambda, né? Aí o que ele tá fazendo nesse L1, L2? Ele tá, tipo, criando uma lista de produtos e tá adicionando do L1, L2 ali. Adial retorna o L. Então, é porque Não entendi. esse. Então, eu acho que é o Reducing, né? Esse primeiro parâmetro deles, ele define o que ele vai o retorno dele. Então, ele começa com uma lista vazia. Sim. E aí, ele vai percorrer agora os pagamentos que ele já agrupou do cliente, né? E aí, ele, para cada produto, né? Ou lista de produto associado a um pagamento, ele adiciona no array list. Isso. E aí, o retorno disso, que esse L aí retorna, ele vai jogar no collection empty list dele lá e vai acumulando todo mundo lá. Perfeito. Mais ou menos eu entendi isso. Só não entendi por que tem dois adial. Por que é duas listas aqui? Entendeu? Por que ele tá fazendo isso aqui Porque ele tá... É como se fosse duas listas, né? Duas. Dois objetos. É o L1, Sim. L2. É como se ele estivesse fazendo um compare, né? Porque isso daí eu entenderia um compare se ele fosse. Por que ele pegou dois do pagamento? Então, tem que entender o que quer dizer o L1, L2, porque daí fica mais fácil. Porque ele tá unificando, sim. Né? Ele tá unificando nesse L tá unificando. E retornando. Mas por que tá se... por que é assim, né? Vamos ver, vamos no código. Vamos lá agora. Não existe um método auxiliar no Java para unir listas diretamente. O que exige
escrever o Binary Operator manualmente, que é uma Functional Interface também. Vamos entender por que ele tá... Que no caso aqui ele quer... Tá, aqui ele tá dando um exemplo para unificar a lista de produtos numa só, eu acho. Mas a lista não é por cliente. Tá, vamos supor que o Joãozinho tem 10 produtos. 10 produtos, né? Aqui ele... E aí dos 10, 5 são iguais, são de um tipo e 5 são do outro. Tô pensando aqui. Uhum. Aí a gente vai ordenar o Joãozinho pelo produto A, que tem 5 dentro dessa lista, e Joãozinho produto B, que são 5 dessa lista. Como ele é por produto, eu acho que ele tem que criar uma lista diferente, porque os produtos eles estão ordenados de outro jeito, né? Pode ser isso, que os produtos ele tem uma ordenação lá diferente, né? E enfim, tô divagando aqui, vamos pro código. Então, produtos para o cliente, por exemplo. Aqui a gente criou os clientes, customers, o Paulo, Rodrigo, o Guilherme, só homem, gente. Vamos mudar essa. Vamos mudar esse. Moderamento foi passo aí. É. Mas o livro não é, eu acho que. Não sei se é. Tá com os exemplos. Não, tá assim mesmo no livro. Eu acredito que deva estar, porque, né? A gente tá fazendo baseado no livro tudo. Sim. Tá bom, depois a gente muda pras mulheres poderosas. Então, produtos mais vendidos. Não, a gente já passou, a gente tá aqui. Quais são os produtos por cada cliente. A gente quer saber os produtos por cada cliente. Então, um pagamento pode ser 5, pode ter 10 produtos, vamos considerar. Então, não é só pegar. E o mesmo cliente pode ter mais de um pagamento. É por isso. Entendi. Vamos ver a proposta. Por isso aqui. que ele faz o group buy pelo cliente, pega todos os pagamentos. Cada pagamento tem uma sua própria lista de produtos. Aí ele vai percorrer cada pagamento e extrair os produtos para poder montar essa lista no final. Talvez aqui os pagamentos, né? O pagamento deve ter a lista de produtos, né? Tem. Tá aqui, ó. Vamos entender, porque agora eu entendi por que ele tem que unificar as listas de produtos, porque pode ter mais pagamento para o mesmo cliente, né? Sim. Mais pagamentos. Então, por exemplo, no mês, eu fui na loja hoje, né? Comprei 2 produtos, amanhã eu fui na loja de novo, comprei mais 3 produtos. E aí eu quero um relatório disso. Entendi, porque eles têm datas diferentes aqui, ó. Beleza, eu não tava entendendo esse... Por que tem que unificar, né? Concatenar as listas? Porque eu tenho que pegar de todos os dias, então eu tenho que unificar os produtos por cliente, né? Em pagamentos diferentes. Beleza. Agora eu entendi o problema. Vamos lá. Tem o Paulo, o Rodrigo, o Guilherme e o Adriano. Aí tem o Batch, o produto Batch. Tem o produto das Poderosas, o produto da Bandeira, o produto da Beauty, produtos Vingadores e da Amélie. Deve ser vídeo, né? Filmes, sei lá. Cada um tem um valor. Aí aqui os pagamentos estão fizeram em 2014 os pagamentos. Então, aí o Paulo tem 2 pedidos aí, né? O Paulo tem 2, ó. E aí tem que ver se vai unificar esses. E o Paulo tem 2 pagamentos
para dia Para diferentes de março, né? E produtos diferentes também. também. Então, se eu for fazer uma lista de pagamentos pelo Paulo, tem que vir 4, né? 1, 2, 3, 4. Isso. Beleza, então vamos pegar a referência do Paulo aqui. Como é que ele fez primeiro aqui? Ó? O primeiro exemplo lá, o agrupamento para o cliente. Pegou um map, usando o map, né? Eu acho que o map é o mais fácil de fazer esse tipo de coisa. Agora, considerando, né, que a gente pode usar o recurso aqui do streaming. Sim. Até aqui, essa paradinha aqui, beleza pra mim. Eu até entendi, eu conseguiria fazer. Agora os outros ali, não, né? Peguei um pagamento, peguei um stream, dei um collect, um group buy por customer. Só que eu fiz Mas é que nem ele pagamento por falou. cliente. É pagamento Aham. por cliente. Não é o que eu quero. Ali É tem que isso. ser por produto. Aí que complica. Aí ele vai imprimir aqui pagamento por cliente. Porque ele tem que dar um for each aqui depois. Passando o que? O C, list. Usando o lambda. Print lnc, a listagem inteira. O for each é a mesma coisa, eu passo um elemento, né? Como se fosse o objeto. No caso aqui o C ou o payments. Por que usar o C? Não sei. Por que usou o C? Podia ser payment, né? Ia ficar mais tranquilo, mas eles usam. Eu acho que é mais ou menos isso. Aqui um pagamento e aqui a lista. Isso. O list. Esse list Então, aqui. list of payments. Esse list é a representação dessa listagem aqui. Que é um nome passando aqui só como argumento, para saber que o primeiro é o objeto. Não, na realidade é porque ele é justamente o map de customers e list payment, né? Aí eu fiquei, para mim, onde você colocou payment, que estava C, o C era de customer. Ah, é verdade. Porque aí ele está Sim. decompondo os parâmetros do map. Aqui é de customer mesmo. Tá, mas é porque aqui ele tava dizendo que é pagamento pro cliente. Sim, é customer de pagamento, a lista de pagamentos e o objeto é o customer, tá certo. Sim. Beleza, então o customer by payment, payments by customer. Vamos dar um play aqui pra ver só como é que fica esse primeiro exemplo. Que os outros já vai, né? Pagamento por cliente, aí ele fica assim, ó. Ele imprime Mas fica até difícil de ver, né? Fica. Ó, Porque ele retorna o pagamento completo, né? O Paulo Silveira, que, né, que tinha o Paulo tem dois, né? ó. O Paulo Isso. tem dois, aí ele tem dois payments, mas é como se fosse um JSON aqui, né? Tá Sim. aqui um pagamento, esse aqui é um pagamento. E aí ele pagou no dia tal horário, e só não mostrou o valor, né? Poderia botar o valor aqui, poderia, não botamos. Só a data. E aí, no dia 16, no dia 15, ele comprou a Beleza Americana Emily Polo. E no dia 16, ele pagou o Bart completo e a Poderosa Zanita. E os outros pagaram só fizeram só duas comprinhas. Beleza. Agora vamos ver essa lista de produtos aninhada aqui. E agora que o bicho vai pegar. Vai começar a ficar divertido. Daqui pra baixo, né? Sim. Resultado. Mas a diferença desse pro de cima é só que em vez dele retornar a lista do pagamento como um todo, né? Ele só extraiu do objeto pagamento a lista de produtos. Por isso que ele agrupa, então, agora lista de lista. Uhum. Mas ainda assim é meio
meio difícil, assim, né? De Não, imaginar bidimensional. É a lista dentro de uma lista. com Do certeza. Você tem que fazer o chinesinho, como costumo dizer. por que, gente? Mas por que, tá? Aí ele pega um payment stream. Uma forma de resolver, né? Vamos ver. Resultado é Aham, intermediário, que tá dizendo. aham. Aí ele dá um collect agrupando pro customer collector mapping. Vamos dar uma olhada aqui nesse mapping que eu esqueci. O que ele faz? Adapts a collector accepting elements of type U to unaccepting elements of a type T by applying a mapping function to each input element before accumulation. Então ele faz uma transformação, né? Eu acho que é o que ele está transformando o get products, que é em lista de produtos. Mas aqui é list também. Não tô entendendo muito bem esse mapping aqui. Não, é porque ele está fazendo isso porque ele é o mesmo conceito. O Paulo não tem dois pedidos, então o mapping ele está percorrendo o que ele retornou do group by, e aí ele pega primeiro pedido, me retorna a lista, adiciono né? Nesse resultado aí que é o Ah, collector to list. O segundo pedido dele me retorna a lista de produtos, adiciona ao mesma lista criada anteriormente. tá. É a forma de concatenar ali as listas. Isso. Aqui nesse. Entendi. Vamos ver então como é que vai ficar esse. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou botar um breakpoint aqui pra ver como é que fica esse customer to produce. Esse cara aqui. Porque desse aqui de cima é tranquilo. A gente consegue entender o mapping só com. Eu tô com dificuldade de enxergar essa lista aqui, ó. Como é que ficou. Eu acho que você tinha que colocar dentro do group by ali na hora que ele faz o map. Aqui também. Beleza, vamos dar uma olhada. Né? Então. Aqui, ó. Ah, mas ele pula pra lá, ó. Sim, porque ele vai percorrer, por isso que eu falei que não sei se tem como colocar o breakpoint dentro dele para ver o map. Ele passa, vê o que tem no payment de cada um, né? O Custom to Produce List ainda não existe aqui, Aham. né? Ele só tem Não. o Payments tá aqui, ó. O Payments tá todos os pagamentos aqui, beleza. Vamos por... ele já pulou daqui, ó. Aí Aí ele ele... já vai Ele tem retornar para você, né? O já agrupado, o já resultado agrupado. final. Olha como é que ele fica. Não, é isso que eu tô intrigada. Como é que ele tá ficando aqui? Porque ali ele diz uma lista dando uma lista. Então, aí para cada pedido que ele tem uma lista correspondente. Então, só o Paulo vai ter dois. Tá vendo o size ali do Paulo 2? Agora eu entendi, mulher. Tem duas listas. Ele criou. Agora eu entendi. O que ele faz? Ele não unificou, quer dizer assim, Ainda não. ele não concatenou as listas, mas ele encadeou elas, pelo menos, pra ficar. Sim. Caramba, eu não. Então, eu fazendo a leitura disso aqui, eu não consegui entender A como é única que. coisa que ele fez aí nesse momento naquele primeiro exemplo, Oi, travou aqui. coisa que ele fez foi Agora voltou. Pode falar. Deu uma travada.
Travou um pouquinho. Não tô te ouvindo, Adri. Volta. Caiu. Caiu a minha internet. Voltei. Agora voltou. Minha internet caiu. Caiu. Deu um pico. É. Bem na hora. Mas, sim. O que eu estava falando é que, né, a diferença entre o primeiro e o segundo exemplo, né, que o primeiro ele trouxe o pagamento completo, né, para cada cliente, né, o objeto todo, com todas as informações do pagamento. Já nesse segundo, ele só traz o cliente e a lista de pedido de cada pagamento. Por isso que é list dentro de list. E só o Paulo é que vai ter 2 listas dentro dele, com cada lista com as suas quantidades de pedido, né, dos produtos que ele pediu. Porque aqui, ó, ficou size 2, porque poderia ter ficado só uma lista aqui, um array list, mas ficou 2 array list, porque Isso. ele meio que não unificou, né? Porque ficou 2 listas separadas aqui. Dá pra ver a collection. Mas ele juntou as listas, né? Então, mais ou menos juntou as listas, mas ainda assim ficou separadinho. Dessa forma aqui. Mas, nossa, é difícil de entender que esse list de products é isso. É uma lista de lista. Mas bacana, eu vou até tirar um print aqui. Pra eu não esquecer, vou até botar no grupo. São coisas. Lista. Isso se chama lista aninhada. Lista aninhada é isso. Tá? Porque, de certa forma, ele é intermediário porque ele juntou, mas não juntou totalmente. Mas tá aninhado, né? Tá aninhado. Sim. Beleza. Agora, esse é outra solução. Ele usa o tal de entre set aqui. E aí ele já é com uma lista de produto direto. Ele deve concatenar as listas. Vamos continuar aqui debugando. Então ele dá um collectors to map. Ih, já pulou. Ele não entra aqui, ó. Eu já vi que ele não faz debug dentro do stream, sabia? É engraçado. Ele não faz muito. Não entra aqui dentro. Deve ser o ponto onde que tá pegando. Eu acho que eu já debuguei dentro desses troços para entender também. Ah lá, tá vendo? Tem um que fica fora, mas quando você vai fazer o comparativo do elemento único, você conseguiu colocar o breakpoint, tá vendo? Tem uns que não deixa. Né? Mas o i, né? E o que é o i a gente consegue capturar. O i não é, né? Vamos ver o que ele fez nesse alternativa 3 aqui. Esse entre set, o que ele faz? Ele retorna um set view do mapping contido no map. Of the mappings contained in the map. Eu acho que esse entre set existe aí só para ele conseguir fazer o get key e o get value. Por isso que ele pega o map, transforma para um entre set. Ali, aí ele consegue utilizar essas funções. Return set view of mappings reflected in the set and vice-versa. If the map is modified while an iteration over the set is in process, though the value operation of the meta entry returned by the iterate. É porque a gente tá querendo manipular, né? Tá querendo manipular o map.
dentro do stream. Então tem que pegar assim, né? Eu quero criar o map e eu ainda tô manipulando dentro dele. Então tem aqueles recursos ali, ó, do iterator, de remover e aqui eu tô usando o toolmap, né? Tô usando o flat map. Só que assim, isso aqui eu não sei fazer de cabeça. Eu não saberia, mas consultando, né, sabendo a forma. Então eu peguei um entre set, peguei um stream, aí dei um collect, toolmap, beleza. Até aqui eu acho que eu conseguiria fazer. Agora, eu tô no toolmap eu tenho que dar a chave valor, né? E a chave é get key. Aí ele tá dizendo, isso aqui é a chave? Essa função toda seria a chave? Não, essa função toda já é o valor da chave, né? O get key é a chave. Tá, mas o que vai vir aqui daqui? Ué, pra mim aí, aqui nesse pedaço, eu tô em dúvida se vai ter é o cliente ou se é o produto. Não, então a gente já sabe que tem que né? ser o customer, né? Aqui no map tem que ser o customer. Mas Então aqui aí vai ser o cliente. E o mulher, value agora eu tô vai ser o entendendo. produto. Ele tá pegando essa lista aqui, ó, que é intermediária, tá vendo? Isso. Ele tá Então é pegando isso essa mesmo. lista que é intermediária. Então o que aqui vai ser o que já Cliente. o que já existe, né? Porque isso aqui é um map. Já é um map. Então, o que é esse cara que é o nome aqui, o Paulo, por exemplo, é o Paulo, é o Adriano, é o que é isso? Vai manter aqui E o velho é a lista de produtos. o value vai ser e no caso do Paulo tem duas listas, então ele vai unificar, vai ficar uma lista só de produtos com 4. É isso. E se os outros tivessem mais, ia ficar mais, né? Mas é isso que tá fazendo. Ele vai achatar as listas de produtos por cliente em 2 passos, né? Aqui é um passo. O primeiro né? Esse já é o segundo passo. Vocês estão entendendo? Só que eu peguei um entre set, por quê? Porque eu tô modificando ele dentro da lista. Então, eu tô modificando ele aqui dentro. Eu tô manipulando ele, né? Tô retornando nesse outro aqui, ó. Aí esse outro. E o Paulo ficou 4, ó. Sim, aí ele achatou finalmente. Ele achatou e ele botou 4 produtos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Perfeito. Caraca. Nossa, meio chatinho isso aqui, né? Esse de cima. Esse flat map. Vou te confessar que foi meio chato. E é a mesma ideia, mas numa única etapa. Daí esse aqui ficou um negócio grandão aqui. Aí esse Customer to Produce One Step não existe ainda. Ele tá fazendo direto do payment. Direto do pagamento. Então, né? Do original. Então ele vai vir aqui pegar o stream. Eu vou ver se vai entrar no debug, ó. Essa linha não entrou, pulou. Ele fez um group by. Ele voltou, ó. Olha que loucura. Voltou. Fez um group by. Pegou um entre set. Será que eu consigo manipular, ver o que já tem aqui? Não. Cannot find local variable ainda. Não existe, não foi. Eu consigo debugar, mas eu não consigo ver os dados que tá ali dentro. Ou é esse aqui que tá aparecendo de primeira aqui, ó. Node, Customer. Pode ser esse, né? Customer to Products. One Step, não é One Step.
Two step. Não. Mas você consegue abrir esse cara aí? Ele tá falando que tem um tamanho de 2, né? Pra gente ver o que tem. Eu acho que esse daí é o passo intermediário, parece que ele tá no Paulo com os 2 produtos dele. Parece que ele tá no Paulo, né? É. Ih, mas já caiu aqui, ó. Será que ele vai voltar? Ó, voltou. Aí depois foi pra aquele ali. Tá no Adriano agora. Adriano. Aham. Agora tá no Adriano. E tá mostrando aqui, ó. Sim. Adriano. É, assim. Aí ele vai. Agora ele tá no Paulo. No Paulo com 2 size. No Rodrigo. No Guilherme. Ele tava no Collect. Aí ele retornou. concluiu. E aí o customer vai vir bonitinho aqui, ó. Fez a mesma coisa do que aquele outro que tem 2 etapas. Só que ficou com um código grande, né? Mais grande, difícil de ler. Olha, ainda vai longe, vou demorar pra aprender isso aqui, mas vou aprendendo. Agora eu já sei do recurso, né? Ah, se eu quero ordenar tal coisa, né? Por agrupar, group by. E não é direto na query do banco, né? Às vezes não é possível fazer um relatório com a consulta do banco, por exemplo. Não tem como lá fazer, às vezes. E tu tem todos os dados. Como é que faz? Assim, né? Usando esse recurso. E esse último é usando o Reducing. E aí ele tá... Coloca agora o breakpoint aí nessa 100 pra gente ver o que é o L1 e L2. Vamos. Que era a nossa dúvida do que ele vai chegar aí, por que ele precisa dos 2. Vamos ver o que ele tá fazendo. Aqui o One Step tá aqui. Mas ele já chegou aí? Ou ele tá parado? Onde que ele tá parado? Não, ele entrou agora no Reducing. Ah, tá. No Reducing ali, porque ele deve estar... Ele tá ainda no Payment Size 5. Entrou aqui, agrupou. Não chegou a ter ainda. Vamos... Agora ele vai entrar no Reduce, então. Entrou. Agora o que é o L1? O L1 é 0. O L2 é 3. Tá. Acho que eu já sei. Acho que eu entendi. L1 é o estado inicial da lista que ele vai acumular as informações, né, não? O L1 é o empty list. É. Porque poderia ser na primeira vez que ele passa, é um empty list. Aí ele encontra 2. Aí, como ele não sabe, acho que o L1 tá empty, ele adiciona. Adicionar nada não faz diferença. Sim, porque poderia ser uma lista já existente, né? Uma lista... Eu tô querendo unificar a lista com uma que já tem. Mas nesse caso aqui, ele vão começar tudo do 0, né? Eu tô imaginando que sim. Vamos ver quantas vezes que ele vai. Olha lá, é 0 e 3. Aí o L tem só 3. Perfeito. Porque eu acho que o Adriano, que é o primeiro da lista, ali só tem 3 produtos. Eu acho que ele tá interagindo o primeiro customer, né? Sim. Os outros ali também. Esse aí tem 2. Só que não mostra qual que eu tô iterando, né? Qual cliente que eu tô iterando aqui? L1. Nesse passo aí, né? Eu não sei se a gente conseguiria visualizar não consigo o cliente. Ver qual né? customer. Não. Porque a gente tá...
mais interno. Não, rapaz, não consegui interar por cliente. Não, você vai saber mais ou menos o que está acontecendo pela lista de produtos. Mas realmente a gente não conseguiu Olha, a interação em stream visualizar. é chatinho mesmo. Se a pessoa não souber o que tá fazendo, Sim. é meio chato de debugar ali. Mas deu isso. Usando Reduce. É o mesmo resultado, ó. Mesmo resultado. Com uma etapa. Usando Reduce, mesmo resultado. Usando por uma etapa que fica com um pouco maior lá, usando com 2 etapas, que primeiro a gente usou aquele esquema de lista dentro de lista e depois unificou as listas para ficar igual. Isso. Usando o achatado flat map. E esse aqui é usando os aninhado. Esse daí é a entrada para fazer, né, o passo 1, né? Deixou aninhado, ali, né? Deixou aninhado. Como tava pra achatar. Só que ele não unificou e deixou como tava, né? Só aninhado ali. Também é uma forma de deixar essa estrutura assim, mas o melhor seria botar uma lista de produto mesmo, né? De produto. Aí depende da regra de negócio, né, do que você quer, como, né, você vai apresentar isso pro seu cliente final, né? Nossa, gente, isso aqui deu muito assunto. Eu achei que a gente ia rapidinho aqui, mas não. Porque aqui é isso, né? Aqui primeiro mostra o costuma agrupar com payments com group by. Depois a gente viu mostra com classinha alinhada. Depois a gente faz usando o flat map aqui, que nele há 2 formas, sim, de resolver ele com flat map, usando o tomap, uma entre aqui, e daí no final usando o reduce. Usando uma única chamada, que daí fica a única chamada, ele faz um group by, ele usa o collectors, ele usa o entre set e ele faz tem o flat map. Como sempre, há outras formas de resolver o mesmo problema. Podemos usar o Reduce aqui. Esse Reduce eu achei bem elegante, viu? Assim, eu acho que o mais elegante de todos, eu acho, aqui no código. Agora que eu entendi o Lambda. Porque tá usando um recurso, né? Ainda que ele tem umas vantagens aqui do Binary Operator. Infelizmente não há método será para duas collection impedindo a simplificação do terceiro, que é o Binary Operator. Criamos o coletor que pega todos os payments e vai acumulando o resultado em uma release. O resultado é o mesmo com o flat map, o resultado é o mesmo, mas... E é isso. Agora o próximo tópico era ver qual que é o cliente mais especial aqui. E no que ele diz de especial é ver qual que comprou mais coisa. No caso, o Paulo comprou mais coisa, né? Mas não sei se ele comprou mais coisa cara de valor. Então, vou criar aqui um produto. Tem que fazer a soma aqui. Mas eu acredito que o Paulo continua vencendo porque ele teve comprou 2 e depois comprou mais 2, então ele deve ser o
o queridinho aqui, mas não sei. E aí é no outro. Aí vai depender do preço dos produtos que o Paulo comprou. Isso, especial customer exemplo. Eu tô em dúvida, eu vou rodar aqui pra ver o que vai dar. Total gasto por cliente. Rodrigo, 300. Guilherme, 350. Paulo, 550. E o Adriano venceu. Tu vê, Tá vendo? o Paulo comprou mais coisas, mas quem venceu foi o Adriano. Por conta do valor dos produtos aqui. E no caso aqui, nesse exemplo aqui, tem outros valores, outros produtos aqui. Notebook Sim. é o mais caro. E tá barato esse notebook. Né? Não tá parecendo um notebook, não. Pode ser $500. Aí tudo Aí, bem. aí tudo bem. Aí eu não sei. Ih, vai dar 1.000. É mais ou menos, dá pra comprar um notebook. Hoje em dia, $500? Nossa. É, eu acho que vai pra quase R$ 2.000 reais. Ainda não dá, mas $1.000 eu acho que é um valor que normalmente acharia um notebook lá. Aqui, o que ele tá fazendo pra achar o cliente mais especial? Ele também vai fazer um agrupamento aqui, né? Só que por valor, Sim. por No exemplo produto. anterior, a gente fez, né, pelo produto, né? Retornando o nome dos produtos. Pelo Agora ele preço. vai querer pelo preço. Isso. O cliente mais especial pode ser, na verdade, pode ser definido com vários critérios. Quem gostou mais, quem fez mais compra. No caso aqui é quem gostou mais, né? Praticar a flexibilidade do Stream API, o código mostrado no livro foca em calcular o total gasto para o cliente, assumindo que o mais especial é o que contribuiu mais financeiramente, valor acumulado. Então ele agrupa os pagamentos por cliente usando o Group By, coisa que a gente já viu, tudo bem, mas aí ele usou o Reducing, e aquele Reducing aqui, aí ele criou um Customer o map com Big Decimal, né, para acumular o customer valor, né, valor, chave valor, no caso que o valor é o que ele gastou. Aí ele deu um collect em group by por customer, vírgula, usou o collector reducing. Esse primeiro parâmetro agora a gente já viu, já sabe, já tá mais habituado, que é a inicialização, né? Pode ser uma Isso. collection vazia ou pode ser um big décimo vazio, que ele começa com 0. E ele vai somando, né? Porque ele vai somando ali depois. E no que a gente viu ali com a lista, o reducing, ele começa com a lista vazia, ele vai somando uma lista com a outra aqui. Nesse caso Isso, aqui, vai concatenando vai as listas, né? concatenando. Exatamente. O Isso. original com o valor aqui, com L2, que é o valor que está recebendo. Nesse caso aqui, ele está passando 3 parâmetros no Reduce. O valor Payments to Total e o Big Decimal Edge. Esse último aqui deve ser o tipo, né? O tipo, A operação que ele deve operação. querer fazer, né? Isso. Do Reduce. Então, o Reduce é a inicialização, o que você quer acumular, né? E a operação que você vai fazer. Uhum. Nesse caso aí. Ao ordenar o resultado, aí ele fica. Aí aqui tá usando sorted. Como ele tá meio que manipulando o map depois para ordenar, porque aqui ele não tá ordenando, ele tá só agrupando, né? E aqui em cima Sim. e aqui embaixo ele tá ordenando. Então vamos dar uma olhada ali no código.
Porque é isso que ele tá fazendo. Aqui. Payment total. Deixa eu descomentar aqui, porque isso aqui é outro. O E1 é o outro. Que eu coloquei no mesmo arquivo. Uhum. Então é esse cara aqui que a gente viu, né? Do primeiro que Sim. tá executando ali. Vou botar aqui. E aqui ele só tá imprimindo. Só que ele tá imprimindo ordenando. Ordenando pelo quê? Pelo valor em mapping get value, pelo valor onde entre é o name igual ao value. Estranho, né? Ah, não, aqui ele só tá imprimindo. Isso aqui é Não, aí ele impressão. tá falando, né? Aqui é o for each pra imprimir. Ele ordenou, E e aí ele imprimiu. pega um map ordenado e fala, né? O cliente igual o valor dele. Sim, não, essa linha de baixo é só impressão. Ele fez um for each só pra Sim, imprimir. Eu tô viajando. sim, sim. Na verdade, aqui que tá ordenando, né? Por valor. Sim. O valor. E o valor aqui, no caso, é o valor, o payment total aqui, que ele já fez as adições todas. Então, vai sair do mesmo resultado. Ó, o mesmo resultado que a gente viu antes. Por que que esse aqui é diferente? Por que que esse... Deixa eu ver o que tem diferente de um pro outro. Me parece que eles estão iguais. Reduzem. Eu também não consegui ver nada diferente entre eles, não. Aqui ele tá Ah, pegando o tá. método direto do... A única diferença aqui, ele tá pegando o método direto lá do payment. Direto do pagamento, por referência, Uhum. método reference. Em vez de... Em vez de ter feito esse cara aqui em cima, ó. Sim, sim. Porque esse cálculo ali de cima... Ah, nossa, mãe, agora que eu entendi. Na realidade, esse payment to total, né? Ele fez uma função para apurar. E aí ele passa no reducem essa função. Sim... Esse payment Meu total Deus. é uma functional interface que a gente criou, É, uma função customizada. sim, sim. E no Interface. exemplo de baixo, ele na realidade pega, que nem você falou, né? O total direto que está lá no pagamento realizado, né? Sem essa necessidade. Beleza. Agora a gente vai imprimir sem a functional interface. E ver se vai dar o mesmo resultado. Aqui só tá imprimindo e ordenando. Aqui eu aumentei tudo, né? Ou já passou do horário, mas se a gente quiser ir, a gente já vai terminar aqui, não vai dar pra... Sim, sim. Ó, Mesmo resultado como esperado. bem menor isso aqui e... Get. Por quê? Mas é que foi alterado esse get total amount aqui, ó. Opcional. Método sugerido do livro para melhorar a legibilidade. Aqui ele foi alterado, entendeu? Eu copiei aqui. Ah, tá. Então, aqui tá usando um método. Vamos lá, o cliente mais especial seria o último da lista. No caso do livro, Adriano aumentou 450. No nosso caso aqui deu 600, não sei. Aí já os valores talvez estejam diferentes ali de objeto.
Outro critério possível, mais especial, tivesse outro significado. O código mudaria, por exemplo. O cliente que tem mais compras, aí a gente bota um contador aqui, usando counting. Pode ser? Em vez do seu valor, né? Sim. Aí ele ia aparecer, o Paulo daí ia vencer, porque ele tem 2. Aham. Aí a gente Justamente. trocaria ali. Deixa eu ver. Trocaria esse aqui. Não, você teria que comentar tudo, né? Ou reduzem todo, na realidade. É. Não é usando reducing, não é no reducing. Não, Aquele exemplo. Ah, é no é no collect Goodbye. só. É. Ah, não. Tô viajando. É, não. Então... Não se Você ia aplica comentar aqui. o reduzem todo ia ser substituído pelo aquele count. Sim. Ah, meu Deus. Vamos ver. Seria no collect. Não. Eu não entendi porque ele chiou. Porque não foi isso que ele fez lá? Eu acho que tem Ah, é porque parênteses aqui é big sobrando. décimo. Teria que ser um long aqui. Ah, tá. Aí eu tenho que ajustar o tipo. É. Eu vou fazer o seguinte. Pra deixar o exemplo aqui, né? Uhum. Bela percurso. É... Count per customer. Aí ele ficaria só um próximo exemplo aqui. Aí imprime. Total de compras, né? Total de compras pro cliente. Outro critério de especial. Só que ele não... E o Paulo ficou com... Talvez aqui no exemplo ele tenha Mas aí, ficado... nesse exemplo, ele tem 2? Ou todo Não, mundo tá com um? vou... É, a gente podia botar mais um aqui. Ficaria assim, new payment. Sim. Eu acho que tá faltando parênteses aí nessa linha. Aqui ficaria 2 pagamentos. Aqui tem um. Ficaria um aqui fora? Não, tava certo daquele jeito que tava. Faltou só fechar o new payment. New payment aí. Um Ah, parênteses aí. aqui. Isso. Ah,
Ah, tá. Acho que é isso. A gente simulou 2 pagamentos. Agora O ficou Paulo com tá lá, 2. doido. E o Paulo aumentou aqui pra 900. Tá Perfeito. diferente, né? Aí, Mas tá É, de ele, acordo. ele era, né, o segundo, né? Nossa, mano. Cliente com um produto mais caro. Aí outro exemplo aqui. Max Buy, usando o máximo do preço. Podemos fazer ali. Claro, aí. Isso é só copiar, né? Já tá pronto. Mas são exemplos aqui. Esse aqui a gente podia deixar. Eu só vou mudar aqui um Total Value per Customer. Coloca um em dois. Isso. Vou colocar um em 2. Aí você copia esse daí para colocar antes do um, né? Depois do um. Ele já entendeu o que eu quero fazer. Bichinho é inteligente. Mas É, era isso. Tá certo. facilita a nossa vida. Mas a Hum. versão, o cálculo versão-reversão vai fatorada. Versão não refatorada, eu acho que é essa. O Customer 1, interface funcional customizada. E a versão aqui, versão original. Bom, deixa assim. Que é 2, exibição ordenada. Daí, aqui a gente vai usar o optional Most Expensive Products. Aí, o que ele faz? Eu fiz um Get Payment Streams, Collection, Group Buy por Customer. Aí ele pega um Flat Mapping Collector, tudo usa Collector, né? Quase tudo Sim. usa esse Collector porque a gente tá agrupando, né? Ou Reducing. O Reducing, agora que eu tô pegando o jeito, o Reducing ele usa uma Functional Interface, né? Aqui com esse tal de Object Binary Operator que eu vou ter que estudar um pouco mais a fundo, porque eu realmente não entendi o que ele faz aqui, mas eu não fixei, tem que fazer mais exercício. E aqui o mais caro, ele tá usando um entre 7 aqui para manipular e ordenar. Mas antes ele usou um Collection Group By por Customer, usando Flight Mapping. Por que esse Flight Mapping? Adapts Collector Accepting Elements of Type U to One Accept Elements of Type T. Quase todos esses flat function if the element before accumulation. The flat mapping function maps an input elements to a stream, covering zero more. Vou ter que estudar mais, porque assim, essa tradução aqui não me ajudou muito. Pra mim tá igual aos outros, quando ele. Um pouco igual aos outros ali, quando ele descreve, né? Mas ele adapta. Olha, aqui adapta. Isso aqui tudo bem. Ele adapta aqui o stream. E aí ele vai fazer o que? Ele vai fazer um max
para pegar o maior, né? Pegar o maior produto que vale mais. Most expensive product. E qual é o notebook? Aí depois ele vem aqui, faz um comparator. Comparing produto por price. E aí imprime. Gente do céu. Vou conversar aqui. Deu um nó na cabeça de hoje aqui. Produto mais caro pro cliente. Pro Rodrigo tablet, celular. E o Adriano notebook. Mas é por cliente, mais caro por cliente. Não é por todos, né? De todos os clientes. É por cliente. Se ele comprou 3, 2, ele vai vir aqui qual que é o mais caro da lista que eles compraram. Sim. Por que esse livro escolheu esses... Mostra. Por quê? Isso aqui foi adicionado... a gente que adicionou aqui, né? Porque ele mostra como combinar o Group By com o Reducing para resolver problemas complexos. Sim. Eu fiquei pensando, por que esse livro está ensinando isso, né? Desafio. A versão inicial do código é intencionalmente densa para depois refatorar, como o Payment Total, né? Que nem ele está usando um Functional Interface customizado fora, para aquele Get Total Amount que foi incluído dentro do produto lá, né? Do produto lá. Não, pagamento, né? E se não me engano, ele colocou aqui, ou não? Não, ele nem colocou aqui. Não, esse aqui é o especial. Não, ele nem colocou o exemplo. Ele só a gente que criou ali. Como fazer. Beleza. Teria mais os relatórios por data, mas eu acho que já deu, né, por hoje. Teria só impressar, mas tem que ver com calma. É bem curtinho aqui, mas... Enfim. É ainda tem o de assinaturas, então teria mais 2. Eu fiz tudo aqui, os exemplos, mas eu acho que daí já passou muito do horário, né? Deixa pra próxima o encontro ali, a Marina termina. Já foi demais por hoje. Esse foi denso. Já foi demais pra minha denso. cabeça. E eu vou ter que voltar aqui ainda e estudar essa parada aqui, meu Deus. Já tá... Não pensei que eu ainda... Quando eu peguei pra estudar essas coisas, eu lembro que eu tinha achado mais difícil generics. Que também é chatinho, né? Entender. Agora... Agora você evoluiu. Agora a gente tá vendo outras paradas aqui. Com o recurso da própria API do Java, que a gente nem conhecia. Então vamos... Isso facilita muito o dia a dia, né? Mas escrever esse tipo de código aqui não é uma pessoa para, né, muito iniciante, talvez não vá conseguir, tem que estudar. Por quê? Porque a gente tem que conhecer a API, né? Eu tenho que conhecer o que é uma Functional Interface, eu tenho que conhecer como é que funciona o streaming e as operações que dá para fazer aqui dentro. Eu tenho que conhecer esse comparator e os métodos. Eu tenho que conhecer tudo aqui, né? As Functional Interface, para conseguir fazer e ainda conseguir colocar tudo numa linha só. Por exemplo, esse flat mapping ainda não peguei ainda. O grouping by é o mais fácil. O reducing, tá. Tô me acostumando com esse tal de reducing. Porque se eu for ver aqui, reducing,
Se eu for ler aqui, eu fico meio. Não entendi nada. Mas assim, funcionando, eu entendi que ele é um. Funcionando aqui na prática, no código, eu entendi o que ele tá fazendo aqui, ó. Sempre tanto com coleção quanto com valores, né? Ele tá meio que fazendo o cálculo aqui, adicionando, tá fazendo aquilo que. Mas eu não sei o conceito, né? Tem que entender a teoria do. Pra explicar a teoria das coisas. Aqui ele fez a fonte customizada. Mas, caramba. Como é que foi pra você, Adri? Foi tranquilo? Relembrar e viver. Eu, naquele emprego meu, eu tive que trabalhar muito com isso por causa do relatório que eu mexi, entendeu? Eu não trabalhei com reducing nele, né? Mas essas manipulações todas com stream, de pega dado para lá, pega dado para lá. Eu me lembro que eu tinha também a minha versão em 3 passos. Aí depois que ela estava funcionando, a versão unificada. Não foi Olha. de uma vez realmente, não. Então, nem coleção aninhada eu sabia, assim, muito. Esse conceito de aninhado depois e de achatado, essas coisas eu não conhecia bem, pra dizer. Map, fat map, Aham. achatado, coleção aninhada. Tô aprendendo. Mas é isso. Muito É. obrigada pela companhia de hoje. Estamos quase terminando, não terminou ainda. Estamos quase, Não, quase terminando. Deixa eu ver aqui. vamos avante, Vamos com certeza. avante. Muito obrigada, Adri, por hoje. E é nóis aqui de Valeu, novo. Gi. Semana que vem a gente volta, com certeza. Eu acho que a gente vai finalizar o livro aí semana que vem. Os últimos. Show. Show? Tchau, tchau. Bom descanso. Para você também, Gi. Bom descanso. Tchau.